No dia 11 de março de 2004, a Espanha sofreu o maior atentado da história do país e o segundo maior atentado da Europa. Era uma manhã tranquila como qualquer outra manhã aqui em Madrid. Estava em horário de pico, as pessoas geralmente saíam das cidades vizinhas para poder vir aqui para a capital para poder trabalhar. E isso daí foi uma oportunidade, na verdade, para os terroristas até então não identificados poderem implantar as bombas nos vagões de trem. As explosões aconteceram de forma praticamente simultânea, das 7h36 da manhã até as 7h40 e explodiram na estação de Atocha, El Pozo, Santa Eugênia e ao lado da Cali Telles. O atentado resultou em 193 mortos e mais de 2.000 pessoas feridas. Uma das pessoas mortas veio a falecer depois de 10 anos em uma UTI do hospital aqui em Madrid. A população se colocou ao lado dos corpos oficiais aqui para poder ajudar nas investigações e o governo já se preparava para ir em rede nacional acusar o grupo terrorista ETA, o grupo mais famoso de terrorismo da época, que ficava localizado no norte do país. As acusações entre o governo era multa. Na época, quem estava liderando o governo era o Partido Popular e tinha também o PSOE, que era quem ia afrontar o governo nas eleições 3 dias depois do dia do atentado aqui em Atocha. A população e o país viviam um momento super frágil. E toda essa história, para quem estava ferido, para uma população que estava totalmente machucada por dentro, era o que eles mais queriam ouvir, era a solução que eles tinham para o momento para poder encontrar e punir os autores desse crime tão violento aqui na capital. Mas que motivos tão grandes o ETA tinha para poder atacar a capital espanhola de uma forma tão violenta? Como eu comentei com vocês, eram 13 as bombas que eles queriam implantar dentro dos trens, porém só 10 delas eles conseguiram explodir. 2 outras delas a polícia conseguiu explodir de forma segura e uma delas eles conseguiram desarmar, e é onde abriu uma nova investigação para descobrir quem foi o causador real desse crime cometido por aqui. A polícia descobriu uma Renault Kangoo desses modelo cargo de carro, carregada de explosivos e um trecho do Alcorão no banco da frente. Foi aí que a polícia decidiu abrir uma nova linha de investigação do crime vinculado totalmente às facções ligadas a Osama Bin Laden. Vocês devem estar se questionando agora, Osama Bin Laden fez uma parceria com o Grupo do Norte para poder atacar a capital, mas em revolta de quê? Para quem não sabe, a Espanha foi a principal aliada dos Estados Unidos na guerra do Iraque e Afeganistão. Ela enviou tropas, armamentos e participou lado a lado dos Estados Unidos para poder tomar o território. E isso afetava diretamente a Al-Qaeda, que era o grupo islâmico liderado por Osama Bin Laden. E se a gente volta poucos anos do atentado de 2004 aqui na capital espanhola, a gente vê que os Estados Unidos em 2001 sofreu e muito as consequências com a queda das Torres Gêmeas. Todos os departamentos de segurança daqui do país tinham ideia de que algo poderia passar aqui no país. Tanto é que em março de 2003, a Polícia Nacional emitiu uma nota não só para o governo, mas para toda a população, que todos ficassem alerta, que não baixassem a guarda, porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. Mas foi desconsiderado pelo governo e o governo mesmo baixou a guarda. Mas o governo tinha um porquê de baixar a guarda, porque ele tinha participado junto com o Bush e eles não queriam deixar isso evidente para a população. E aí em outubro de 2003, o próprio Bin Laden foi em rede nacional para poder falar que a Espanha sofreria sim consequências pela participação dela na guerra. E com todas essas informações saindo à luz do dia, é onde a gente começa a ver a população ficar cada vez mais abalada e querendo uma solução. As ruas de Madrid foram tomadas pela população com cartazes, inclusive perguntando quem e por quê. São 3.000, 4.000 pessoas, não lo podemos contar. Hay consignas que se están gritando a toda Europa, lo sabe quién ha sido. A própria população queria saber quem tinha cometido esses ataques e por que eles tinham feito isso. E o governo se sentia cada vez mais acuado. Mesmo com a declaração da Guarda Nacional e todas as investigações indo em direção ao Afeganistão, ao Iraque,
O governo se mantinha na posição de que existia sim uma participação do ETA e tentando conservar toda a sua imagem e tentando esconder toda a poeira do que tinha levado a população a sofrer tudo isso. Com todas essas informações, a população começou a cair em si e viu que estava sendo enganada pelo governo num momento tão difícil. Isso fez com que o outro partido, o PSOE, assumisse o poder no meio de todo esse caos. Passado alguns dias, a polícia conseguiu identificar alguns dos autores do atentado, assim como onde eles viviam. O apartamento ficava na zona sul aqui da cidade e ao tentar invadir, a polícia se deparou com os criminosos lendo trecho do Alcorão em voz alta. E em seguida eles se suicidaram com uma grande explosão, matando inclusive um oficial da polícia. Por um lado o crime estava solucionado, mas pelo outro existia um monte de família triste, uma população totalmente ferida com os atos terroristas causados aqui na capital e que feriram o coração de toda a Espanha. Depois de todas essas descobertas e esse caos, a Espanha tinha definido uma pessoa e o grupo que tinha sido causador desse terror aqui na capital. O presidente da época foi convidado para dar o depoimento dele num documental da Netflix e se recusou. Fica aqui meu convite para vocês, inclusive, verem esse documental terminando esse vídeo, porque vale muito a pena e eles exploram muito mais a fundo.